E mudar mente é extremamente difícil. Os meus resultados, eles vão ali permanecendo ou reduzindo. Olha o que isso produz na nossa vida. Coloca aqui, por gentileza, Wendel. O que a falta de uma busca consistente pela mentalidade empreendedora de valor vai causar em nós? Olha aqui, frases, dúvidas, desculpas e crenças da mente limitada. O governo vai quebrar o meu negócio. Essa é uma delas. Então pode ser um indício, um sinal de que minha mente precisa mudar. Raul, mas como assim? É assim. É dessa forma. Eu coloquei aqui uma explicação. A má gestão pública pode sim trazer dificuldade, mas ela não nos impede de agir e de inovar. Ela dificulta, mas ela não impede. E outra coisa, muito menos de sermos mais protagonistas em nossos segmentos. Chegou a hora de abortar aquela estratégia de que quem não cria, copia, tá? O mundo está tão veloz que se eu ficar nessa estratégia, quem não cria, copia, quem não cria, copia. Vai ficar desafiador, cara. Porque os ciclos de prosperidade estão cada vez mais curtos. O mundo está muito dinâmico. Então quem cria, ele ganha e não dá nem tempo, às vezes, de quem vem copiar, ganhar alguma coisa. Outro ponto importante, a economia está fraca. Meus irmãos, as nossas ações influenciam o mercado, as suas trocas. A economia está fraca? Liga mais. A economia está fraca? Faz mais marketing. A economia está fraca? Prospecta mais, visita mais. A economia está fraca? A média de carga horária de um empresário no nosso país é de 10 horas por dia. Um empresário trabalha em média 50 horas por semana. 50 horas, isso não é um dado do Sebrae. Se a economia está fraca, 10 horas talvez não dá. Talvez vai ter que ser 12. Talvez vai ter que ser 12. Não é, Reginaldo? O Reginaldo fez sim. É verdade. Porque ele acorda cedo e ele vai para o campo e ele sabe que quando os meses estão mais difíceis, quando a economia, a taxa de juros está alta, a inflação vem comendo o nosso capital, eu preciso trabalhar mais. Como que eu vou sair disso? Trabalhando mais. Eu vou ter que me esforçar mais, eu vou ter que motivar mais a minha equipe a se esforçar mais comigo. Outro ponto importante, não sei vender. Tem empreendedor ainda. Quais são as 3 principais habilidades de um empresário? 3. Saber liderar, saber vender e saber fazer gestão. Raul, mas eu não tenho que saber do meu ramo? Não, você contrata alguém que sabe. Estava conversando com o Juliano ontem. O Juliano está montando daqui a um tempo um novo projeto. Juliano, levanta a mão. O Juliano me ligou ontem e falou, eu estou com uma ideia, estou querendo montar tal coisa. Só que eu não sei sobre esse ramo. Então eu vou parar aqui, Raul, a minha vida e vou ficar estudando igual um doido. Eu falei, não, para quê? Contrata alguém que sabe. Ó. O que você tem que ser bom? O que você tem que ser extraordinário? Quais são as 3 competências que o empresário precisa ter? Vender, liderar e fazer gestão. Olha que engraçado. Raul, mas se eu não sei, eu vou depender da pessoa que sabe. Se você sabe fazer liderança, se você sabe vender, se você sabe fazer gestão, você não depende. Tem aquela máxima, aquela crença antiga, quem aprende não depende. É mentira! É mentira! O mundo mudou, eu não tenho que saber. Eu já tive empresas que eu não sabia absolutamente nada. Nada. Só coloquei meu capital. Por quê? Porque eu aprendi com os anos a liderar e vender. E fazer gestão. E foi bênção na minha vida. Eu ganhei dinheiro, abençoei vidas, dei oportunidades. Hoje eu invisto em negócios fora daqui que eu nem sei o que é. Eu ponho meu dinheiro no risco. Eu compro negócios todo mês praticamente, todo trimestre. E eu nem estou lá, Marco. Mas eu tenho o conhecimento da venda, da liderança e da gestão. Raul, essas 3 competências essenciais e principais. Todo empresário e quem não é empresário também precisa muito delas. E talvez seja as 3 principais para quem não empreende oficialmente. Então, um ponto importante, todos nós sabemos vender. Talvez a tua mente está dizendo para você assim, você não sabe vender. Você depende do vendedor para vender.
Você está refém do vendedor para vender. Mas nós viemos de lá de cima com um kit instaurado em nós de vendas. Porque a gente sabe ouvir, a gente sabe perguntar, a gente sabe prestar atenção, a gente sabe se importar. O nosso coração ele é capaz de ter empatia, de querer o bem do próximo, não é? Então, se eu quero bem, eu pergunto, eu sou curioso, eu sei vender, porque vender é só isso, tá? Vender não é mais nada. Sem ser simplista e simplório. Vender é ouvir, perguntar e se interessar. É só isso. Porque aí eu entendo e apresento. É só isso. Então, frases, dúvidas e desculpas de pessoas que ainda estão vivendo um modelo mental escasso mesmo empreendendo e que não são capazes de empreender gerando valor e captando valor. Vamos lá, coisas importantes. Aqui vem outro. Eu tenho medo de ser enganado, de ser passado para trás. É preciso ter disposição para ser traído. E nós seremos traídos. E não uma, nem duas. E aqui vem uma exortação, um ensinamento importante. Se você ficar pequeno, cada traição te impactará muito mais. Então, se você tem medo de ser traído pelas pessoas, de ser roubado, de ser enganado, fica pequeno. Você vai sofrer muito mais. Agora, se você tem mais pessoas na tua equipe, é Danilo? Danilo, se você tem mais pessoas, as traições te impactam menos. O campo cospe. O campo cospe quem não vive a mesma cultura. O campo expele as pessoas erradas. Mas o meio, aqueles que estão dentro, eles abraçam a causa. E você não fica na mão. Mas se você não tiver ninguém, e a gente aprende que quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, quem tem um colaborador não tem nenhum, quem tem dois tem um, quem tem três tem dois. Então, uma crença que arrebenta com os empreendedores. Quanto mais você crescer, menos os traidores te afetam. Coloca isso na tua mente, no teu coração. Raul, então você me encoraja a crescer? Meus irmãos, só tem um jeito de sobreviver. Ativando a mentalidade de crescimento. Eu quero parar, eu quero dar uma reduzida. Fique em paz. Está chegando um caminhão na descida a 400 km por hora que vai arrebentar com a sua empresa. Mas eu sou líder de mercado. Pode ficar tranquilo. Dorme tranquilo, dorme sossegado. Vai chegar uma empresa que vai ter mais coragem, que vai ter mais ânimo e vai entregar algo novo e vai prejudicar os seus negócios. Passe 1, 2, 3, 5 ou 10 anos. Outro ponto importante. Aumentar os gastos é perigoso. Olha a escassez. Aumentar gasto é perigoso. Meu irmão, custo e despesa fixa é perigoso. Começar a contratar um monte de sistema, um monte de coisa, um monte de ferramenta que você paga todo mês vendendo muito ou pouco, é perigoso. Agora, custos e despesas variáveis são lindos de pagar. São lindos. Eu não quero pagar meu vendedor esse valor. Tem muito empresário que olha para o colaborador, o cara ganhou às vezes mais do que ele no mês. E ele fica com raiva do vendedor, poxa. O cara trabalha ali, ele traz a riqueza. Por que eu não quero que ele prospere? Por que eu tenho essa trava? Então, aumentar os gastos não é perigoso necessariamente. Sejam apaixonados por pagar custos e despesas variáveis. Sejam apaixonados pelo variável. Porque o variável ele é atrelado a duas coisas. Ou produção ou venda. Ou prestação de serviço, dependendo do seu, em que setor que você está. Então, pagar mais comissão. Comprar mais, dependendo. Enfim, dependendo é satisfatório. Fiquem atentos ao mato que vem crescendo todo mês, chamado custo e despesa fixa. Sabe uma coisa que o empresário fica quando a empresa dele está indo bem? Ele fica vaidoso, orgulhoso. E quanto maior a margem de lucro, maior a coragem de fazer besteira. E ele começa a apostar. Não, vou comprar um carro, nem precisa do carro. Não, vou fazer isso. Nem foi analisado qual é o retorno sobre o investimento.
E aí, meus irmãos, a margem era grande. E a margem vai reduzindo. E os anos vão passando, os meses. E aí um problema bate a sua porta. Outro ponto importante, tenho receio do meu colaborador ganhar mais do que eu. A gente acabou de falar disso. A nossa métrica tem que ser LL, lucro líquido. A nossa métrica não tem que ser valor salarial. Esse mês tem pessoas lá na RPM que ganharam mais do que eu. Estou falando a verdade. Seja bem-vindo, Fábio. Só que o lucro líquido, no final lá do balanço, o lucro que o negócio gerou é meu. Então, se eu coloco a minha remuneração, o meu prolabore, mais o lucro gerado, é ali que tem que estar a minha preocupação. Outro ponto fundamental, eu tenho que saber tudo. Se você quiser ser um centralizador e colocar a sua energia, a sua capacidade e a sua atenção no lugar equivocado, você pode sim saber tudo. Mas você vira a tampa da empresa. Nós temos que ser generalistas e nunca especialistas. O empresário tem que entender de marketing, tem que entender de vendas, de pessoas, de mercado. É isso que é o diferencial de um empresário. Ele não tem que ser bom na operação, usando os braços para trabalhar. Quanto mais você vai subindo numa hierarquia empresarial, mais você vai subindo também numa hierarquia de capacidades. Você precisa desenvolver o mental. E o mental desenvolve como? Através de acesso, conversando com pessoas, através de contatos, através de estudos, através de questionamento da capacidade, através de coragem. Então, nós precisamos saber tudo sempre? Não, nós não precisamos. O Steve Jobs falou uma vez, numa ocasião, que ele tinha que ser capaz de contratar pessoas que são melhores do que ele e se segurar, eu não sei se foi ele ou o Bill Gates, para não atrapalhar essas pessoas fazendo o trabalho delas. Sabe o que eu tenho visto e o que os consultores têm me passado? Que quando algum funcionário começa a despontar dentro de uma empresa, o empresário fala assim, epa, aqui no meu terreno não. Fica com ciúme, fica com inveja de alguém se destacar. Raul, você vende hoje? Não vendo. Raul, você atende? Muito pouco. O que você faz? Eu estou todo dia fazendo umas 3, 4 reuniões com caras que estão abrindo a minha mente. É só isso. O meu trabalho é só isso. E olhando para o planejamento de 5 anos e fazendo ele acontecer todo dia. Eu acompanho, é aquele negócio. Um grande empresário é aquele que não faz nada, mas não deixa nada sem ser feito. Com o tempo, essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. Se eu ainda estou tendo que ir lá fazer, é porque eu tenho alguma crença. E eu preciso trabalhar isso, porque a operação é extremamente desgastante. Raul, mas eu ainda estou nessa fase. Está tudo certo. Nós vamos romper ela se nós prepararmos a nossa mentalidade. Porque o maior problema das empresas é a falta de mentalidade empreendedora. Não é o mercado e nem ninguém.